Olá, meninas e meninos, muito bom dia, ou melhor, já muito boa tarde. Hoje eu vou dar uma receita para simplificar um pouco essas condições todas de não consumir o glúten. Nós vamos utilizar uma farinha bem conhecida, que é a farinha de aveia, tá? Mesmo assim, é um carboidrato. Então, a proporção, as medidas devem ser também reduzidas, tá? Lembrando que qualquer farinha é um carboidrato e se transforma em açúcares no organismo. A farinha de aveia, normalmente quando é adquirida através de processos comuns de armazenamento, elas podem conter o glúten, tá? Existe sim, as farinhas especiais já vem bem especificado na embalagem, falando a respeito dessa condição de não conter o glúten, tá? Então eu vou sugerir que vocês procurem e leiam as embalagens, isso é muito importante. Normalmente elas especificam bem se contém ou não o glúten, tá? Então, nós vamos utilizar hoje a farinha de aveia, a farinha de polvilho, pode ser polvilho doce e polvilho azedo, tá? Ai, mas eu não tenho, não lido com polvilho, pode ser araruta, pode ser também a nossa maizena, tá bom? Vou utilizar também aqui o farelo de aveia. Farelo, ele contém menos carboidratos, tem mais as fibras da aveia, tá bom? A aveia também laminada, para enfeitar o nosso pão na parte de cima. Aí, dentro da receita, vou utilizar o fermento, no caso aqui o biológico seco, tá? Fermento biológico seco. A sugestão de outras receitas é que você utilize o mel, mas para quem não pode consumir a glicose ou a frutose ou o que quer que seja doce, o mel também não pode, tá? Então, normalmente nas minhas receitas, aquilo que eu precisaria pôr como um doce, um açúcar para estimular a fermentação, eu vou utilizar aqui o eritritol, tá? Eritritol. Ele lembra bem o açúcar, sabe? Se você olhar bem, ele lembra bem o açúcar comum, açúcar de cana, tá? Eu vou precisar de sal. Eu tô utilizando aqui o meu o sal rosa e azeite ou óleo da sua preferência. Então, vamos lá? Além do pão salgado, eu também vou fazer um pão, porque minha irmã pediu um pão feito com a banana. Então aqui eu já coloquei banana picada, uma colher e umas gotinhas de limão para não escurecer e o eritritol, tá? Tô deixando aqui ela marinar um pouquinho no doce, desculpa. E vai ficar reservado aqui depois, nós vamos fazer um pão doce também. E nós vamos utilizar o mesmo princípio aqui, tá? A fruta você pode estar utilizando a da sua preferência, tá? Banana, frutas vermelhas, pêssego, figo. Nossa, o figo fica divino, tá bom? Não tem segredo. Fora esses ingredientes, o ingrediente que vai ajudar a misturar é a água morna. A água morna tem que ser uma temperatura que você suporte colocar essa base do mindinho aqui, ó. Se você colocar e aguentar ficar 3 segundos, ela tá numa boa temperatura para o seu fermento, tá bom? Se você tem receio em lidar com a água morna, pode pôr a água na temperatura ambiente. Vai demorar um pouquinho para estimular o seu fermento, mas vai fermentar da mesma forma. O que não pode é a água muito quente e também o sal direto no seu fermento, não pode, tá? O sal vai entrar por último,
na mistura das farinhas e do fermento, tá bom? Então vamos lá? Eu vou colocar aqui uma média de 300 gramas de farinha de aveia. Dá mais ou menos 2 xícaras de chá, tá bom? 300 gramas de farinha de aveia. Vou colocar aqui o polvilho doce. O polvilho doce vai ajudar a dar aquela liga e a textura do seu pão, tá bom? Se não tiver, pode ser o azedo. Se não tiver, pode ser a fécula de batata, araruta. São farinhas que ajudam a dar a liga e formam como se fosse uma pastinha para dar aquela textura do pão, tá bom? Vou colocar também o farelo de aveia. Farelo de aveia. Vou colocar o fermento. Notem que não precisa pôr leite, não precisa pôr ovos, tá? Vou colocar, no caso aqui, o meu adoçante, o eritritol. Não precisaria, viu? Não precisaria. Tá? Vou misturar as farinhas junto com o fermento. Lembre-se, não deve colocar o fermento diretamente com o sal. Não vai acontecer muita coisa, mas vai inibir um pouco o crescimento, tá? Então, vamos lá? Misturou bem as farinhas. Opa, faltou o sal, que também é um pozinho, então ele entra por último. Então, o sal, o contato não precisa ser direto com o seu fermento, tá? Misturando bem. Agora aqui eu vou entrar com o azeite. Azeite. Vou pegar uma espátula. Vamos tirar o excesso aqui e aproveitar bem. Normalmente o que eu gosto de fazer é misturar o pão com luvas, porque ele ajuda, principalmente esses pães que não levam farinhas com glúten. Eles não, depois de um tempo não tem mesmo a elasticidade como o glúten, tá? Então aqui hoje nós vamos só trabalhar com as espátulas e ajuda você também, quero crer, né? Então agora eu entro com a água, tá? Vou misturando. Eu tenho 2 xícaras de chá de farinha de aveia, desculpe. 1 xícara de chá de polvilho doce, ou azedo, ou araruta, tá? 1 xícara de chá de farelo de aveia. 20 gramas de adoçante eritritol. 20 gramas de azeite, ou 2 colheres de sopa, tá? Não muito cheia, não é uma colher de sopa de mãe ou de vó, né? Colher de sopa rasa. O sal eu tenho 12 gramas. E a água dá mais ou menos 2 xícaras de chá, tá? Nós vamos colocando aos poucos. Vamos trabalhar a mistura, porque essa farinha e o farelo, né? A farinha de aveia e o farelo de aveia vão absorver bastante a água. Então, pode ser que você precise mais ou menos água no contexto. Tudo isso vai depender da temperatura do ambiente. O calor ou o mais frio acaba modificando essa condição de água, né, em relação à receita. Então, eu vou misturar um pouco.
Lembrando que, como você não vai sovar a massa, não importa se eu mexer um pouco mais, isso vai ajudar a estimular o fermento. Ele precisa ser trabalhado para crescer, tá bom? Então vamos lá. Ó, o movimento aqui da farinha, tá? Eu vou colocar o restante de 2 xícaras e mexer. É um pão bem fácil, bem simples. Você pode pensar, por exemplo, em deixar as farinhas já pré-misturadas para fazer um pão mais rapidamente, né? E colocar no processo a água, o fermento, o sal, para você fazer um pão rapidamente. É um pão que pode ser feito no micro-ondas, tá? É possível trabalhar ele e colocar no micro-ondas. Cada micro-ondas tem uma temperatura e um tempo de trabalho, né? Então, dependendo da quantidade que você vai pôr, recomendaria fazer em formas pequenas no micro-ondas e colocar de 3 em 3 minutos até que você obtenha o pãozinho pronto. Ele não vai dourar, mas vai dar certo também, tá bom? Então, aqui a massa praticamente pronta. Então, tá aqui a massa, ó. Ela vai firmar mais um pouquinho, então, enquanto ela descansa aqui 15 minutos, a gente já retorna e eu mostro pra você. Aguarde. Bom, eu tenho uma surpresa para vocês aqui no canal. A minha irmã, Luciane Arcuri, faz mandalas e essa mandala vai ser sorteada para quem curtir, se inscrever e divulgar com grande escala para fora a receita do pão, tá? Ela vai ser dada, é presente. Então, aquele que tiver o maior número de divulgação, ou seja, mostrar o vídeo, pedir para que as pessoas assistam, curtam e digam que foi você que indicou, tá bom? Logo abaixo do seu nome, a pessoa, fulano me indicou, ou ela mesma colocando ali, fulano me indicou, tá? Essa mandala vai ser sorteada no dia 22 de agosto, tá? E eu vou entregar para a pessoa, vou mandar para casa da pessoa. Então ela precisa se inscrever, ativar o sininho, curtir, deixe o seu joinha, tá? E você vai ganhar essa mandala, tá bom? Olha que linda, maravilhosa, tá bom? Então aquele que curtir, se inscrever e deixar o joinha, vai ganhar a mandala, tá bom? Eu vou entrar em contato. Agora nós vamos levar adiante a nossa receita aqui. Eu já deixei ela descansando e quando você mexe, você encontra essa textura aqui, tá bom? Eu vou utilizar metade dessa massa, vou fazer o salgado, como a minha irmã me pediu. A outra metade ela quer doce, ela gosta muito de doce. Então eu vou dividir a massa aqui, colocar na forma, vou acertar ela aqui direitinho. Pode acertar umedecendo, tá? A massa superficialmente, então você umedece ou a mão ou a espátula. Eu vou umedecer a minha mão aqui na água e vou acertar aqui o pãozinho, ó. Vou assentar ele direitinho aqui na forma. Eu gosto, por exemplo, nessa beirada da massa aqui, umedecer a minha espátula
e fazer o formato do pãozinho na lateral aqui. Então, vamos descendo a espátula e vou passando aqui, ó, suavemente. A minha forma aqui tá untada, porque não é hábito meu fazer nessa forma aqui, tá? E eu, às vezes, fico com receio que grude. Então, a minha espátula aqui, ó, vamos por aqui pra você ver. Eu vou acertando a massa aqui na borda. Deixo ela um pouquinho distante, fazendo todo o contorno. Daqui, vou levar para o forno para crescer. Eu vou deixar aqui no meu forno, semi-aberto, porque ele está aquecendo, tá? E aqui na parte doce, então eu já falei para vocês que eu acrescentei na banana um pouco de eritritol, umas gotinhas de limão, tá? E agora eu vou levar essa massa aqui, misturar com a banana, que nem um bolo doce, sabe? A massa é muito versátil, né? Ela sozinha fica numa textura inteira. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui castanhas, poderia colocar um pouquinho de canela. Ah, aqui ó, ia esquecendo desse detalhe para vocês aqui. Então aqui para enfeitar o meu pãozinho, as lâminas da aveia nas partes superfície aqui do bolo, do pão, aliás, do bolo também vou colocar, tá? Então, enfeite o seu pãozinho aí, depois que ele ficar assado vai ficar uma graça. Então, daqui pra diante, no meu bolo. Então, eu juntei outra parte da massa aqui, vou colocar as lâminas, que tem 100 gramas, tá bom? 100 gramas. Vou colocar também 50 gramas de eritritol. Ela gosta doce. Pode não colocar também, ele vai ficar menos doce, mas mais agradável. Aí você vai me perguntar, mas você não colocou o sal na receita do pão? Sim, coloquei. O sal e o açúcar, eles dão um contraste no sabor do seu pão ou do seu bolo. Então aqui eu vou aumentar o volume de adoçante, justamente para deixar mais doce. E aqui eu vou utilizar forminhas de alumínio, tá? As pessoas perguntam, posso usar o fermento biológico pro bolo comum? Até pode, mas ele vai dar outro sabor, vai modificar completamente. Eu poderia estar utilizando o fermento químico, tá? Tanto aqui quanto no pão salgado. Isso tudo vai ajudar a dar para você uma boa textura, né, na massa. E também vai trabalhar da mesma forma, tanto o biológico quanto o químico, tá bom? Então aqui vamos colocar nas nossas vasilhinhas. Não vou colocar até a borda, porque como é o fermento biológico, ele vai crescer um pouquinho, né? E justamente para não derramar no meu forno, tá? Então, vou pôr um pouco menos, esse aqui vai ficar mais baixinho, tá bom? E aqui está. Então aqui, como eu falei, nós vamos utilizar a aguinha. Desculpa, gente. O farelo, né, da lâmina da aveia. Também fica uma gracinha, um charme. Eu poderia estar colocando aqui as castanhas, uva passa,
pode colocar o que você apreciar. Mas para uma dieta cetogênica, cuidado, né? Quantos mais ingredientes, fora aquilo que você tem aqui como carboidrato, é caloria. Vai juntar caloria, tá? Vou pôr um pouquinho aqui do eritritol, para dar um charme e um dourado. Vai dourar bem suavemente, viu, gente? Pronto, então daqui eu deixo ele crescer por causa do fermento biológico, tá? Eu deixo ele crescendo. Depois que ele cresceu o suficiente, eu vou assar no forno. O meu aqui é um forno elétrico, tá? Eu vou utilizar aqui a temperatura de 180 graus. Vou utilizar aqui sem o ventilador, tá? E normalmente entre 30 a 40 minutos é um tempo razoável para você assar o pão. É simples, dentro de um forno comum, né? No caso aqui o elétrico. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, enquanto isso ele vai seguir o circuito todo. Lembrando que você pode fazer isso no micro-ondas, em vasilhas menores, né? Pode pensar aqui assim, em vasilhas mais ou menos do tamanho da sua mão, né? Não muito cheias, porque ele vai subir dentro. E colocando assim de 3 em 3 minutos você pode fazer o pão no micro-ondas. Então eu já posso deixar pronto o mix e acrescentar na hora de fazer a água, o fermento, o sal, dar o ponto e micro-ondas. Esse fermento instantâneo, ele não precisa ficar crescendo, desenvolvendo, etc. Ele já está falando instantâneo, fermento biológico instantâneo. É um fermento que dá para você fazer, misturar a sua massa e forno, tá bom? Lembre-se, o nosso sorteio da mandala, feito pela Luciane Arcuri, tá? Aproveite aí, voltamos já. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. O nosso pão já terminou de assar. E aqui, só para poder lembrar, essa mandala vai ser sorteada, tá? No dia 22/8/22. Então, se você divulgar, quanto mais você divulgar, quanto mais pessoas estiverem, vou escrever os nomes de todas e depois vocês vão ver no sorteio, tá? Na próxima receita. Então, é uma mandala que eu vou dar de presente para você, tá? Ela já tá finalizada, feita por Luciane Arcuri, a minha irmã, tá? Então tá aqui com o filtro dos sonhos, né? Chama-se Amanhecer, aqui feitinho, olha que maravilha, gente, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora o pão. Para ficar mais fácil, você pode ir lá no meu Instagram, se inscrever, né? Começar a me seguir. E no YouTube, lembre-se, quanto mais pessoas estiverem por lá, nessa publicação dessa receita, então os nomes vão estar ali em destaque, eu vou colocar o seu nome para o sorteio. Então se inscreva no meu canal, divulgue para as pessoas para poderem aproveitar essa receita, aproveitar também ganhar a mandala, quem sabe, tá? E curtir a mandala, e eu quero ver você curtir fazendo o pão aí também. Aqui o nosso pão salgado e o doce. O doce foi feito com banana, tá? O pão salgado, ele tá quentinho ainda, gente, mas eu vou cortar só para que vocês possam ver a textura da massa. Na realidade ele já soltou aqui, tá? Só pegar um pano para ajudar a não queimar a mão. Então vire delicadamente. Olha que lindo. Eles não ficam crocantes no fundo, tá? Nenhum pãozinho feito sem farinha de glúten.
mas você vê que tá assado e macio. Então, colocando aqui na minha tábua, vamos cortar para que você possa ver essa textura que ficou. Ele tá quente, gente. Nenhum pão feito sem glúten pode ser cortado quente. Tá? Deve ser esperar esfriar para que ele dê um tempo razoável aí na textura da massa. Aqui tá muito quente. Então tá aqui, ó, a massa fofinha, tá? Eu vou experimentar um pedacinho só, porque eu não posso comer aveia, tá? Nossa, gente, ficou bom demais. Muito bom. Então tá aí essa sugestão para você. Um pão feito com farinha de aveia, farinha de polvilho, no caso polvilho doce. Pode ser feito com polvilho azedo, tá? Fica a seu critério. Aqui o bolo, ó, ele solta facilmente dessa forminha de alumínio, fica muito fácil fazer os bolos aqui também. Ou pão salgado ou pão doce, tá bom? Então eu espero que você curta, dê o seu joinha, ative o sininho e se inscreva no meu canal para que você possa ganhar a mandala. Lembre-se, isso só vai ser se você assistir todos os vídeos, o vídeo na íntegra, divulgar para as pessoas, passe para as pessoas, quanto mais pessoas melhor, mais fácil vai ficar em você ganhar essa mandala, tá bom? Eu vou mandar para a sua casa. Nós vamos conversar depois em off, vou pegar o seu endereço direitinho e vou passar para você, vou mandar entregar, vai entregar na sua casa, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por me acompanhar e até a próxima.